Bom dia, queridos alunos, né? Hoje a gente vai começar dando continuidade sobre a nossa disciplina de RPA, que é a sala de recuperação pós-anestésico. O papel do bloco cirúrgico é dividido em três partes. A primeira é a pré-operatória, que é o período antes da cirurgia. A segunda é o intraoperatório, que é durante a cirurgia. E o terceiro é o pós-operatório. No terceiro pós-operatório, a enfermagem ela desempenha um excelente papel, um importantíssimo papel na hora de fazer esse paciente da RPA, da sala de cirurgia para a RPA e vice-versa, certo? O paciente ele precisa passar pela sala de recuperação pós-anestésico para que ele entenda, para que o técnico entenda que o paciente está apto, fora de risco, para descer para uma sala de cirurgia, para descer para uma enfermaria ou até mesmo para um apartamento. Assistência de enfermagem durante o período pós-operatório imediato, que é o período onde o paciente sai da sala de cirurgia até a RPA, é um procedimento que previne e trata as primeiras complicações pós-cirúrgicas. Essas primeiras complicações pós-cirúrgicas são as complicações onde o paciente pode ter problemas respiratórios, problemas gástricos, ele pode ter problema de taquicardia, bradicardia, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória, certo? E lá na RPA a gente tem as informações mais claras do que está acontecendo do que aconteceu com esse paciente dentro da sala de cirurgia, certo? Após a avaliação pelo enfermeiro, dos controles gerais, antecedentes clínicos, patologias, durante o anestésico, o efeito da anestesia, anamnese completo, se faz um cuidado individualizado desse paciente no pós-operatório. Aí a gente tem os períodos pré, que é antes da cirurgia, intraoperatório, que é durante a cirurgia, e pós-operatório, que é após a cirurgia, tá? Que é o período que mais interessa pra gente. O pós-operatório começa da admissão do paciente da sala de recuperação pós-anestésico e termina com uma avaliação do acompanhamento clínico ou em casa. Muitas vezes, dependendo da cirurgia, esse pós-operatório se estende para o domicílio, que é onde esse paciente vai fazer o acompanhamento de procedimentos curativos, entre outros. Esse pós-operatório, ele começa a ser imediato. O pós-operatório se divide na RPA, que é a chegada do paciente à RPA até a sua alta para a unidade de origem, né? O imediato, que são as primeiras 24 horas após a intervenção cirúrgica anestésico. Então, se o paciente, por exemplo, sofreu anestesia meio-dia, esse pós-operatório imediato, que é o primeiro pós-operatório, ele se estende até as 24 horas pós-anestesia. E o imediato, após as 24 horas que seguem a cirurgia, até a alta do paciente. Esse período é variável, depende do procedimento. Por exemplo, se eu tenho pacientes que ficam 72 horas internados, então meu pós-operatório imediato é mais de 72 horas. Depende muito de como esse paciente, né, ele vai que ele vai responder ao pós-operatório, né? Dependendo do tipo de cirurgia que esse paciente vai realizar. As definições. Pós-operatório começa do período de alta, que é dividido em PO. Quando você vê PO, pós-operatório, mediato é o M, imediato é o I e o T é o tardio. Então, se você tem na sua apostila POM, pós-operatório imediato, POI, pós-operatório imediato e POIT, pós-operatório tardio. O pós-operatório imediato é o período mais crítico, né? Que é o período onde o paciente está se reabilitando desse procedimento cirúrgico que foi realizado. O pós-operatório imediato é onde o paciente está internado, pode durar até 7 dias, dependendo do tipo de procedimento cirúrgico. E o pós-operatório tardio tem início após os primeiros sintomas de 7 dias até o reconhecimento de alta. Esse pós-operatório tardio geralmente acontece em domicílio, já não é mais no âmbito hospitalar, certo? Aqui ele só define POI até 24 horas, POM de 24 a 7 dias e o pós-operatório tardio após 7 dias do recebimento de alta, certo? A unidade de recuperação pós-anestésica, ela tem como os principais metas recuperar o paciente da anestesia, para que ele esteja orientado, né? Apresente sinais vitais estáveis, que são dentro dos parâmetros da normalidade. Não evidencie
evisceração, hemorragias e outras complicações como taquicardia, bradicardia, problemas gástricos como náuseas, vômitos e diarreia. O período de recuperação anestésica é considerado um período crítico, tá? Principalmente pela questão das anestesias que deixam o paciente inconsciente. Esses anestésicos, principalmente os anestésicos, anestesias gerais, onde o paciente fica entubado e fica inconsciente, ele fica adormecido, ele fica entorpecido, né? Ele vai ficar um pouco letárgico pós-anestesia, um pouco lento, ele vai ficar com dificuldade de reflexo. Mas esse aí é um efeito normal, né, do entorpecente anestésico que faz esse procedimento lá na anestesia. Esse é um efeito normal dos entorpecentes anestésicos, tá? Então, essa atenção desse paciente tem que ser individualizada para que a gente consiga também prestar informações para os familiares de forma adequada sobre a recuperação desse paciente pós-anestésico. Você não pode querer ou esperar que um paciente de anestesia regional, por exemplo, que fez uma laqueadura, tenha reflexos semelhantes a um paciente que fez anestesia geral. Os reflexos são diferentes, até por conta da extubação, que é a retirada do tubo. Em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente vai avaliar nesse paciente é a função respiratória. Essa função respiratória é uma função muito importante para a gente saber o quanto e quando esse paciente está respirando, né? Se a respiração tem uma frequência normal, se ela tem uma profundidade normal, se ela tem como que a gente fala? Se ela tem uma frequência normal e se quanto por cento dessa saturação que esse paciente está recebendo. Em segundo lugar, a função circulatória, que é os batimentos cardíacos, a avaliação da pressão arterial, coloração de peles e mucosas, pontinhas dos dedos, né, que é a circulação periférica, a frequência e a regularidade. Por exemplo, o paciente que tem cianose de extremidade, que tem a cianose das pontinhas dos dedos, ele já é um paciente que a gente tem que ficar mais atento, mais ligado, porque ele pode ter sim um problema circulatório, uma disfunção circulatória devido à coloração. O pulso não é só a quantidade de vezes que ele bate, é em que formato ele bate. Se ele é um pulso lento, fino, fimiforme, se ele é um pulso rápido, de galope, entendeu? Tudo isso a gente tem que observar nesse paciente da RPA. Em terceiro lugar, o sítio cirúrgico. Muita gente imagina, recebi várias mensagens. Professora, a senhora tem certeza que o nome é sítio cirúrgico? O nome é sítio cirúrgico. O que é o sítio cirúrgico? É o local da cirurgia. Se é o abdômen, o sítio cirúrgico dele é aonde? No abdômen. Se ele fez uma laparotomia, o sítio cirúrgico é no abdômen. Se ele fez uma histerectomia, o sítio cirúrgico é na pelve. Se ele fez uma oforoctomia, o sítio cirúrgico também é na pelve. Quarto lugar, nível de consciência, capacidade de responder aos comandos. Esse nível de consciência é os estímulos, né? Esses estímulos, como que funcionam esses estímulos relacionados a esse paciente, se eles têm noção de ele está, nível de consciência e espaço, se ele responde aos estímulos dolorosos, aos estímulos de toque, a ação e reação desse paciente. Quinto lugar é a temperatura e valores hemodinâmicos, drenos e catéteres. A temperatura é um fator importante porque ela vai quantificar talvez algum processo infeccioso, né? A febre quantifica um processo infeccioso também. Valores hemodinâmicos, drenos e catéteres. Todos os drenos e catéteres têm que ser identificados para que fique melhor na hora da gente poder fazer algum procedimento. Eu não sei se o paciente está com gel com 20, se ele está com gel com 18, se ele está com gel com 16, porque não tem identificação desse gel. Seguindo os cuidados, a avaliação dos sinais vitais primeiro começa de 15 em 15 minutos. Primeiro, vou começar com a avaliação de 15 em 15 minutos na primeira hora desse paciente. Então, o paciente chegou na RPA, na primeira hora, ele vai ser avaliado a cada 15 minutos. Sinais vitais, pressão, temperatura, respiração, batimentos cardíacos e a dor. Passados as 2 horas, passada a primeira hora,
Na segunda hora, o paciente vai ficar sendo sinais vitais monitorado a cada 30 minutos. Depois dessa monitoração, a gente mantém os sinais vitais estáveis a cada 4 horas, nas primeiras 24 horas. Geralmente, o médico prescreve a cada 4 horas esses sinais vitais quando ele sai da RPA, quando ele desce postinho de enfermagem. Depois, no dia seguinte, voltam os sinais vitais normais, de 6 em 6 horas, que é a preconização que a gente tem da realização desses sinais vitais, certo? A gente tem que manter as vias aéreas permeáveis para facilitar a administração do oxigênio, avaliar os sinais respiratórios, muita atenção nos ruídos que esse paciente emite, tá? Avaliação da saturação de oxigênio, observa a obstrução da mandíbula, né, e a língua que obstrui quando você vai utilizar a cânula de Guedel, tá? Que é a cânula de intubação. Decúbito lateral, caso o paciente não seja contraindicado, né? Por exemplo, você não vai pegar um paciente que fez uma cirurgia de coluna e colocar o paciente em decúbito lateral. Mas se o paciente não tem nenhuma contraindicação, você coloca ele de lado, de preferência do lado esquerdo, que é a posição de conforto, a zona de segurança, para que o paciente não bronco e aspire se ele tiver vômitos e secreções na mucosa da boca, certo? Elevar a cabeceira 30 graus um pouquinho, para que você consiga aspirar as vias aéreas, certo? Avaliar o estado mental, os sinais vitais, ritmo cardíaco, né? Se o coração bate rápido, se o coração bate forte, tá? Débito urinário, uma coisa muito importante, porque às vezes você infundiu no paciente durante a cirurgia 2.000 ml de soro e ele não tem nada na bolsa, né? Na bolsa coletora, então alguma coisa está errada. O nome disso é balanço hídrico. Eu tenho que saber quanto que eu infundi e quanto que eu retirei desse paciente. Você vai ter alguns pacientes que vão desenvolver sonolência, que é diferente da avaliação do nível da consciência. Eles vão desenvolver sonolência, né? Essa sonolência, pele fria, mucosa fria, pode indicar algumas complicações, como, por exemplo, hemorragia interna, né? Pele branca, fria, muito sono, hemorragia interna. Os soluços, que muitos pacientes desenvolvem soluço após a estadia, pós-cirúrgico, né? São as causas mais comuns de distensão abdominal, devido aos vários espasmos que esse paciente tem, né? A gente pode fazer, se o paciente, não para o soluço, tá? Se o paciente desenvolver espasmo, a gente pode fazer a lavagem gástrica, aquecimento do cliente abdominal, mudança de decúbito, né? Tem outros processos que é a deambulação, tudo se a cirurgia permitir essa indicação. Aliviando a dor. Muitos pacientes sentem muita dor pós o efeito anestesia. É uma reação esperada. Sempre administrar analgésico prescrito, né? Para que esses analgésicos não deprimem o sistema respiratório. Manter o paciente em decúbito lateral, para que evite a broncoaspiração. Se o paciente tiver muita vontade de vomitar, náuseas, vômitos, administrar um antiemético, tá? Que é medicamento para o vômito. Os catéteres são a principal causa de infecção nasocomial. O que é esse nasocomial? É dentro do hospital, tá? Porque a inserção do catéter é um procedimento complicado, é um procedimento que a gente deve ter um cuidado, é um procedimento onde a gente deve ter o maior cuidado, porque se você não tiver a pele íntegra e asséptica, você vai levar micro-organismos de dentro que está na pele para a corrente sanguínea. Então, os acessos são muito importantes, o catéter. Sempre identificar o catéter que você está utilizando, fazer uma técnica asséptica antes do procedimento, para que o paciente não desenvolva uma infecção. Muito cuidado com a ferida operatória, né? Os primeiros curativos devem ser retirados nas primeiras 24 horas ou 48 horas, dependendo se for uma cirurgia ortopédica e vascular, os horários variam geralmente entre 48 horas. Verificar se houve deiscência é a abertura das bordas, tá? Quando a borda não fecha. Retirada dos pontos, geralmente no 7º dia ou a critério médico. Caso infectar, não existe esse negócio, professor, infectou, vamos levar o médico para costurar de novo? Não, ele vai cicatrizar por segunda intenção, tá?
Ele vai cicatrizar por segunda intenção quando as bordas vão se unir novamente, como você faz na sua casa. Quando você corta o dedo, a mão, você não, que é um corte pequeno, as bordas elas se unem. E aqui acontece da mesma forma. Determinação da alta da recuperação pós-anestésico. O paciente tendo alta da RPA não significa que ele está de alta hospitalar, ou muito menos que esse paciente está de alta da cirurgia, ele está de alta de um determinado setor. Sempre fazer as leituras da oxigenação, débito urinário, para que a gente saiba quanto que o paciente eliminou, tá? Náuseas e vômitos, sempre tem que ter ausente, e a dor tem que ser diminuída, tá? Geralmente o paciente, ele não tem a dor zerada, mas ele tem que ter a dor diminuída, certo? Aquela escala que a gente mostrou no slide anterior, ela tem que ser feita para que o paciente tenha, sim, condições de descer para uma enfermaria. O POI, né? Pós-operatório imediato, que é o que a gente vai falar mais hoje. Ele é considerado o período mais crítico, porque é o período realmente onde o paciente ainda vai estar sob efeito da anestesia, pode ter uma complicação, sim, dessa anestesia, por mais simples que essa anestesia fosse, tá? Nesta circunstância, apresenta-se bastante vulnerável às complicações. Assim, é fundamental que a equipe de enfermagem atue de formas para restabelecer as funções vitais, como desconforto respiratório, náusea, vômito, distensão abdominal, bradicardia, taquicardia, prevenir as ocorrências de infecções do sítio cirúrgico também é dentro do POI. As complicações respiratórias, em sua maioria, que a gente tem é a expansão incompleta do pulmão, que é a teleclásia, né, que é a causa principal, são pacientes que têm dificuldade de mobilidade, dificuldade de fazer exercício respiratório, tá? Os sinais e sintomas são sons diminuídos, como os estridores, que são os sons que o pulmão faz como se fossem os roncos, certo? A pneumonia também é uma causa bem importante que o paciente pode adquirir por causa dos problemas invasivos, como a intubação, durante o paciente é intubado, né? Lá no pós-operatório imediato. A extubação, que é a retirada do tubo também, que acontece no pós-operatório imediato. A aspiração e a ventilação mecânica, a assistência ventilatória. Essa aspiração também é uma causa grande de pneumonia nos pacientes que podem desenvolver no pós-operatório imediato. A hipoxemia. O que é essa hipoxemia? É a diminuição do oxigênio circulante no sangue. Nós temos que saturar 100%, significa que a circulação do oxigênio no meu sangue está a 100%. O nome desse aparelho aqui é oxímetro de pulso, onde você coloca a pontinha do dedo e lá ele vai ver quanto de oxigênio tem circulante no teu sangue. As principais causas é a baixa de saturação de oxigênio, né? Os principais sinais e sintomas é membros frios, tremores e um problema lá na fibrilação atrial, que é do coração, certo? As condutas de enfermagem são exercícios respiratórios, né? Que é o uso do espirômetro para melhorar a respiração, imobilizar sítios de incisão abdominal, administrar oxigênio se prescrito e deambulação precoce. O incentivo da tosse pode ser evitado em alguns casos de pacientes que apresentam lesão. A gente não pode incentivar a tosse. E outra coisa, a deambulação precoce é só se o paciente tiver indicação de deambulação precoce. Senão, não tem por que realizar essa deambulação. A gente vai finalizar esse vídeo retornando já no segundo vídeo.